É um grande privilégio estar com vocês. Eu tenho isso que vocês têm vivido aqui esses dias com o Bob viveram já com o Alan e com o Dwayne. Imagina que você passar 4 anos em uma universidade aprendendo com homens de Deus do calibre desses caras. Eu me sinto um privilegiado de poder crescer em meio a uma geração onde Deus tem levantado vozes que são pais para a minha geração. Eu estava conversando com o Bob ontem, eu falei para ele: Bob, eu vou te contar um segredo. O Alan Hood é meu pregador favorito, mas você tá ali, ó. Você tá muito perto. Eu acho que eu vou ter que abrir uma vaga para mais um, porque eu tenho... Gente, ontem à noite, não sei se vocês notaram, eu estava com o celular aqui e eu comecei a digitar aqui, porque eu pensei, cara, eu tô aqui traduzindo, mas quando ele falou da palavra rema, que ela tem que ser anotada e você tem que... Eu pensei, eu não tenho como anotar essa pregação aqui agora. Eu comecei a procurar meu gravador, liguei aqui o meu gravador da mensagem, aí no meio da mensagem alguém começa a me ligar e eu estou tentando cancelar e volta a gravação e eu consegui gravar a pregação do Bob. Até porque minha esposa não estava aqui ontem e a gente vai ouvir ela juntos depois. Mas para mim tem sido um imenso privilégio vir para cá como tradutor, mas é uma grande honra poder trazer a palavra para vocês nessa manhã. Sabe como Paulo disse a Timóteo? Ele falou: Timóteo, você tem que estar pronto em tempo e fora de tempo. Fui eu hoje de manhã. Li aquele e-mail do Bob às 6 horas da manhã. E aí eu ia voltar a dormir. Eu de vez em quando acordo assim, só para ver que hora é, o que está acontecendo. Aí eu vi Bob Sorg no meu celular. Falei, deu problema, vai sobrar para mim. Aí não consegui mais dormir. Aí já acordei, peguei computador, já me familiarizei com o ambiente. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente nessa manhã. Sabe, em Atos, fala assim a respeito de Davi, no capítulo 13 de Atos, fala assim, que Davi, cumprindo o propósito de Deus para a sua geração, ele então descansou. Eu faço parte de uma geração, eu faço parte de um tempo da igreja, em que o meu desejo é que homens e mulheres, jovens, pais da fé, possam ter o mesmo testemunho que teve Davi, que cumprindo o propósito de Deus na sua geração, eles descansaram. Muitas vezes vocês têm promessas de Deus, vocês carregam promessas que Deus deu para vocês da sua juventude, e os anos passam, os anos trazem estações de inverno, estações de verão, estações de primavera. Aquela promessa começa a ficar remota, começa a ficar fraca, e nós começamos a nos perguntar: onde foi que eu errei? Onde foi que eu deixei cair a promessa? Onde foi que eu não prestei atenção? E nessa manhã eu quero falar com você sobre um Deus que promete e um Deus que é fiel, mesmo quando nós não somos. Abre comigo no livro de Neemias. Eu amo Neemias. Aqueles de vocês que estão há um pouco mais tempo familiarizados com o movimento de oração, vocês devem conhecer muito bem homens como Zorobabel, como Esdras, como Neemias. Eu lembro nos dias do início da casa de oração em Londres, onde nós olhávamos para o nosso redor e nós tínhamos 10 pessoas na sala de oração, frio, sem dinheiro. Eu lembro de uma manhã em que chegou a equipe, os profissionais da eletricidade e do gás chegaram no prédio. Nós estávamos sem dinheiro para pagar a conta. Nós tínhamos pais, tempo integral, com crianças de colo, e eles falaram: nós estamos aqui para desligar o gás de vocês. Mas o gás lá, ele sustenta todo o sistema de calefação. Era o forte do inverno europeu, e nós desesperados: Deus, nós estamos aqui tentando cumprir a promessa de Deus, e as nossas famílias perecendo, as nossas crianças vão passar frio. Nós morávamos na casa de oração naquela época, e nós começávamos a interceder e clamar a Deus: algo tem que acontecer, a promessa tem que vir à vida, a promessa precisa vir à existência. E eu entendi então, a partir daquele dia, que a promessa de Deus não significa que você não terá batalhas. Promessa de Deus não significa que você não vai encarar períodos de dificuldade. Quando a gente lê a história de Neemias, e a gente vai viajar bastante pela Bíblia, espero que quem estava aqui ontem à noite tenha tirado a Bíblia da prateleira e tenha trazido, porque a gente vai ler bastante a Bíblia. O que está acontecendo, eu vou dar um contexto para vocês do livro de Neemias.
Em Neemias nós estamos vendo aqui um período pós-exílio Babilônia, tá bom? A gente está num período em que há 70 anos atrás Zorobabel veio e reconstruiu o templo do Senhor. Zorobabel foi o governador daquela época, ele veio, colocou a mão no arado, lembra das passagens? Não despreza o pequeno começo, aquela passagem que fala que Deus se alegrou no momento que Zorobabel pegou o prumo para reconstruir o templo, e nós sempre celebramos a construção do templo, nós sempre ficamos felizes com ela. Acontece que eles construíram o templo, mas os arredores de Jerusalém permaneceram em ruínas, durante 70 anos. Durante 70 anos, os muros de Jerusalém estavam caídos, a cidade estava ao pó, o povo estava desencorajado, o povo estava temeroso, o povo tinha medo dos povos ao seu redor. E aí Neemias vai contar para a gente, ali no início do livro, do capítulo 1, ele vai dizer, no versículo 2, Hanani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens, e perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Depois de ouvir estas palavras, sentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Neemias recebe a notícia. Neste momento ele serve o rei Artaxerxes no seu templo, ele é um copeiro do rei, ele serve o vinho do rei, uma posição de tremenda confiança, e ele então, tendo carinho ainda pelo seu povo, sabendo da promessa de Deus, de que Jerusalém seria reconstruída, ele esperava ouvir uma notícia boa de seu irmão. Ele esperava ouvir uma notícia de paz, de júbilo do povo que retornara do cativeiro. Afinal de contas, o templo está reconstruído. Deus agora tem um lugar para habitar entre o povo. E aí eles dizem para Neemias que o povo está passando grande aflição e vergonha. E aí Neemias diz que ele entra num lugar de oração e de jejum, e ele fica muito triste. Por quê? Porque não foi isso que Deus prometeu para nós. Não foi isso que Deus disse que faria. O nosso Deus não é um Deus que quer nos ver envergonhados, aflitos, temerosos. E aí a gente vai fazer uma passagem bem rápida pelo livro. Vocês vão ver no capítulo 2, no início do capítulo 2, Neemias está um certo dia servindo o rei Artaxerxes, e ele está com um semblante caído, ele está com um semblante triste. E o rei pergunta para ele, Neemias, por que você está triste? Ele responde para o rei, rei, poderia eu, por algum acaso, estar feliz sabendo que o lugar onde os meus pais foram sepultados, o lugar onde o meu povo habita, está em ruínas? Rei, como eu posso fingir para você, falar que está tudo bem, quando as promessas de Deus para o meu povo não estão se cumprindo? E aí o rei falou, de fato essa doença que você tem, ela não é física. A sua tristeza, ela não é física, é uma tristeza do coração. É uma tristeza do coração. E Neemias fala para ele, de fato é. O meu povo está sofrendo, está envergonhado. Mas Neemias lembra da promessa de Deus. Neemias leu Isaías 44. Neemias leu que no tempo em que eles estivessem servindo o rei da Pérsia, seria reconstruído o templo e a cidade de Jerusalém. Assim como Daniel, lendo Jeremias, lembrou, peraí, acabou o cativeiro, é hora de sair daqui. Neemias da mesma forma, fala, Deus não está certo. Não está certo que as promessas de Deus não se cumpram para o nosso povo. E nessa manhã, eu estou falando com Neemias aqui. Estou falando com Neemias que ouviram as promessas de Deus anos atrás na sua vida. Homens e mulheres que foram separados para algo, que tem promessas de Deus, e quando olham ao seu redor, a sua Jerusalém está em ruínas. Suas paredes estão caídas. E nós, sabe o que nós fazemos muitas vezes? Nós chamamos isso de deserto. Nós falamos que nós estamos no deserto de Deus. E aí nós começamos a criar teologia para justificar a falta das promessas de Deus na nossa vida. Nós precisamos parar de chamar o deserto de deserto. Tem pessoas que passam por deserto? Tem períodos que Deus nos testa? Tem. Mas quantos de vocês já ouviram assim, ó, irmão, se Deus está nisso, vai dar tudo tranquilo.
você não vai ter que se preocupar. Se Deus está nisso, se essa promessa é de Deus, fique em paz, descansa, relaxa, fica tranquilo, não te preocupa, Deus fará. E aí então, um momento de dificuldade surge, e a gente olha e fala, de fato, talvez não foi Deus que falou, talvez não foi Deus que prometeu, porque se fosse Deus não seria difícil, se fosse Deus não teria batalha, se fosse Deus não teriam dificuldades. Mas não é isso que Neemias entende. Neemias, ele sacode o seu homem interior, ele se indigna no seu interior, e ele fala, não é certo que as promessas de Deus para o povo de Judá não se cumpram. E aí ele chega diante do rei, e você já esteve num lugar onde Deus te dá uma promessa, e você começa a ver as portas se abrirem? Você começa a ver o favor de Deus, financeiro, relacionamento, pessoas. O rei Artaxerxes fala para ele assim, Neemias, o que você quer? Fala para mim, o que você precisa para cumprir o desejo do seu coração? E vocês vão ver ali no capítulo 2, ele vai começar a dizer, rei, eu preciso que o Senhor me dê recursos para mim reconstruir os muros da cidade. E ele vai além, ele fala assim, rei, na verdade eu peço que o Senhor me dê uma carta para que eu apresente aos guardas da floresta. Preciso de madeira, preciso de recursos, de cedro, preciso de madeira para reconstruir os muros. E Artaxerxes, ele está ali com a sua esposa, com a rainha, eles conversam, eles perguntam, Neemias, quanto tempo você precisa? Neemias fala para ele quanto tempo eles precisam para reconstruir, e então o rei fala, vai em paz. E aí ele começa a ver as portas se abrirem. Vocês já receberam promessas de Deus que vocês começaram a ver as portas se abrirem? Vocês começaram a ver o favor? As finanças de repente entram, o ímpio é usado por Deus para abençoar você, e a promessa está borbulhando no seu coração. Você está empolgado, Deus está nisso, eu tenho fé, eu tenho favor, as pessoas estão comigo, o povo vai comigo, nós vamos cumprir a promessa. E aí nós vemos que um pouquinho mais para frente, Neemias começa então a chegar na cidade de Jerusalém. A palavra diz que ele não leva consigo nenhum animal, a não ser o animal que o transportava. Ele detalha para a gente que as ruínas eram tão destruídas, a cidade estava tão destruída, que não havia um espaço para que o seu animal passasse entre as frestas do muro. Não tinha espaço para que ele passasse com o seu animal. Então ele deixa o animal do lado de fora da cidade, ele entra na cidade e ele começa a observar o tamanho da destruição que tinha em Jerusalém. Ele começa a observar o quanto ele precisaria trabalhar para que a promessa se cumprisse para Israel. E aí a palavra nos conta que Neemias, ele vai dizer o seguinte, no versículo 17 do capítulo 2, no 16, ele diz assim, os oficiais não souberam onde eu tinha ido, e nem o que eu havia feito, pois até então eu não dissera aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais o que fariam a obra. Então ele lhes disse, vede a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. E contei-lhes então como a mão de Deus havia sido bondosa comigo. E lhes relatei também as palavras do rei, e eles disseram, levantemo-nos, construamos os muros, e eles fortaleceram as mãos para essa boa obra. Presta atenção no que ele diz ali. Ele diz assim, também contei-lhes as palavras do rei. Sabe o que ele fez? Ele contou o testemunho do favor de Deus na vida dele. Ele falou assim, gente, deixa eu compartilhar com vocês, Deus está nisso. Deus abriu as portas, Deus está liberando favor. Quantos de vocês já experimentaram que quando um irmão conta um testemunho para você, você se enche de vigor, você se enche de energia, de força, para crer que Deus fará na sua vida também? E aí a palavra diz o seguinte, que eles respondem para Neemias falando, levantemo-nos e construamos os muros. Eu não acho que foi assim, bom, Neemias, então vamos lá construir o muro. Eu acredito, e a nossa Bíblia em português, ela deixa um ponto de exclamação ali. Ela fala assim, levantemo-nos então e construamos o muro.
naquele momento houve coragem depositada no coração do povo. Naquele momento houve ânimo depositado no coração do povo. E a frase seguinte diz o seguinte, ele fala o seguinte, ele diz assim: e eles fortaleceram as mãos para essa boa obra. E eles foram encorajados para buscar a promessa. E eles foram cheios de ânimo para buscar o que Deus tinha para eles. Sabe aquele irmão que ouviu a promessa de Deus para a sua vida? Que ouviu a profecia e fala: agora fica em paz. Fica em paz, Neemias. Você tem os recursos, você tem o povo, você sondou o lugar, planejou a construção, agora é só ir, fica em paz. Mas aí, o próximo versículo vai dizer o seguinte: porém quando Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial, e Gesem, o árabe, ouviram isto, zombaram de nós e desprezaram-nos, e perguntaram: que é isto que estáis fazendo? Quereis rebelar-se contra o rei? Respondi-lhes então: o Deus do céu é quem fará que sejamos bem-sucedidos, e nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos. Mas vós não tendes parte, nem direito e nem memorial em Jerusalém. Neemias está contando para a gente que surgiu um homem, Sambalate, chamado Sambalate, Gesem, que era um horonita, do povo horonita. E aqui ele começa a descrever para a gente que um grupo de homens se levantam contra a promessa de Deus para Israel. Eles começam a se opor contra a reconstrução do templo. E às vezes, sabe, na nossa própria vida, eu quero que hoje de manhã nós apliquemos essa mensagem de uma maneira um pouco diferente. Talvez nós não temos um homem, uma mulher, um amigo, um irmão que a gente vai chamar de Sambalate na nossa vida. Mas Sambalate representa a voz do desencorajamento. Ele representa a voz da dúvida, do medo, da incerteza. Ele representa, sabe, quando Deus já abriu todas as portas, o favor de Deus está com você, as promessas estão prestes a se cumprir, e de repente a dúvida se instala em você, e você se pergunta: será mesmo? Será que foi Deus? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que não é coisa da minha imaginação? Será que Deus realmente está nisso? Será que realmente está acontecendo da forma que eu acho que Deus falou? Sabe, como pastor, como líder, eu tenho pedido para Deus me dar muita sobriedade quando eu lido com os jovens, mais jovens do que eu, né? Quando eu lido até mesmo com as pessoas mais velhas na igreja, e eles vêm procurar um conselho, eles vêm trazer uma situação da vida, e eles querem sabedoria, eles querem uma dica, eles querem uma direção. Quando Sambalate se opôs à reconstrução da parede, dos muros, ele não estava se opondo contra Neemias somente ou contra o povo. Qualquer pessoa que se opõe à vontade de Deus para a sua vida, se opõe contra o próprio Deus, se opõe contra o Deus de Israel. Não é somente contra você. E quando eu estou falando alguém, novamente, aplique isso ao seu medo, à sua dúvida, ao seu temor, às coisas que te aprisionam, aos desafios que há anos você não consegue vencer, que te paralisam. Uma vez eu estava viajando e eu conversei com um grupo de líderes no final, e de repente chega um jovem do meu lado perguntando. Eu tinha mencionado na mensagem uma das minhas viagens missionárias onde eu morei fora, e ele veio para mim falando muito empolgado e falou: Deus me chamou para ir para o Japão. Eu falei: amém. E aí, quando que você vai? Então, Deus me chamou para ir para o Japão, eu vou. Sério, quando você vai? Assim, fazem 10 anos que Deus me chamou para ir para o Japão, e eu estou esperando as portas se abrirem. É mesmo? É. E as pessoas começam a viver do dia em que Deus deu a promessa, e não do cumprimento da promessa. Pessoas começam a viver baseadas naquele dia em que Deus entregou a palavra, naquele dia em que a profecia foi declarada, que a promessa foi lhe dada, e nós começamos a viver como se tateando em busca das promessas de Deus, mas de fato no nosso coração não há fé, não há esperança.
os medos são grandes, os temores nos aprisionam, e nós ficamos passando anos após anos, contando uns para os outros das promessas de Deus, sem de fato vê-las, sem de fato tocá-las. O medo nos aprisiona, o desencorajamento, o sambalate encontra espaço na nossa vida, os nossos ouvidos ouvem a dica do nosso inimigo, que diz: você não conseguirá. Deus não tem mais aquilo para você. Aquilo ali era quando você estava bem, era quando você ia para a igreja todo domingo, era quando você jejuava, era quando você dizimava. Agora passou, a visitação de Deus, foi lá para o irmão, não é mais com você. E nós começamos a nos frustrar com Deus, nós começamos a contar histórias para nós mesmos, para justificar a ausência do cumprimento da promessa. Eu abri essa pregação falando para vocês, nós estamos em uma geração que cumprirá o propósito de Deus para a sua geração. Nós cumpriremos todas as promessas de Deus para nós, mas Neemias nos deixa claro, elas não virão fácil, elas não virão sem luta, elas não virão sentados esperando embaixo da sombra. Deus, vocês já ouviram isso diversas vezes, Deus é um Deus de parceria. Deus não fará a sua parte e você não fará a parte de Deus. Deus é um Deus que quer parceria com o homem. Uma certa vez, em uma das nossas escolas, eu falei isso e eles ficaram um pouco chocados comigo. Mas toda profecia, quem aqui já recebeu profecia? Você já recebeu uma palavra profética que você sentiu que era da parte de Deus? Levanta a mão para mim ver. Sabia que a promessa que você recebeu, ela é condicional? Ela não é certeza, ela é condicional. Sabe por quê? Deus naquele momento expressou o desejo que Ele tem para a sua vida. Agora, você precisa, Neemias, sacudir o pó de dentro de você. Você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa olhar para a situação ao seu redor. E como diz a palavra no capítulo 2, ter bom ânimo para a boa obra. Ter bom ânimo para buscar as promessas de Deus para a sua vida. Ter bom ânimo para contender pelo cumprimento dos sonhos de Deus para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos. O único motivo pelo qual nós não viveríamos a vontade de Deus para a nossa vida é se nós não quisermos. A única forma de nós não vivermos a vontade de Deus para a nossa vida, as promessas de Deus para a nossa vida, é se nós nos acomodarmos, é se nós permitirmos que Sambalate nos intimide, é se nós permitirmos que as vozes do acusador, do medo, da incerteza, da dúvida permeiem na nossa mente. E aí, como todo bom crente, criarmos teologia para justificar isso, criarmos desculpas para falar o porquê eu não ainda vivo as promessas de Deus. O deserto está muito duro, Deus saiu de perto de mim, Deus me levou para um deserto até quando, Deus? Capítulo 4, Neemias vai falar assim para a gente: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e indignou-se muito e zombou dos judeus. Então, diante dos seus compatriotas e dos poderosos da Samaria, disse: o que estes fracos judeus estão fazendo? Será que as fortalezas segurar-se-ão? Irão oferecer sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Será que vão ressuscitar pedras de construção dos montes de entulho, de pedras queimadas? O que Sambalate está falando para eles: está vendo essas pedras? Está vendo que elas estão queimadas? Sabe por que elas estão queimadas? Para lembrar você que vocês já caíram um dia e cairão de novo. Para lembrar vocês que elas foram queimadas um dia. Para lembrar vocês da dor de vocês. Para lembrar vocês da vergonha que vocês passaram. Será que esses judeus tolos, fracos, acham que reconstruirão aquilo que nós derrubamos? Mais um pouquinho para frente, no versículo 6, Neemias nos conta algo ilustre. Ele diz: assim construímos o muro até a metade da sua altura, em toda a extensão,
pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho, pois o povo tinha o seu coração inteiramente na promessa, pois o povo estava conectado com o que Deus queria fazer. Vamos passar um pouquinho mais para frente. Ali no versículo 8 ele vai dizer o seguinte: todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos deles de dia e de noite. O povo de Judá então começou a dizer: os carregadores estão perdendo as forças e ainda há muito entulho, não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes de saberem e ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles e os mataremos e acabaremos com a obra deles. Então Neemias conta que, cara, nós construímos a metade do muro. Isso é algo histórico. Durante 70 anos o muro não será construído, e nós chegamos na metade da altura por toda a sua extensão. E parece que o povo está cego, o povo não está vendo o que já fora construído, e eles começam a falar: Neemias, não vai dar, Neemias, está difícil, os carregadores estão cansados, ainda há muito entulho, nós não conseguiremos terminar este muro. Aí de repente no versículo 12, alguns dos judeus que moravam entre eles advertiram 10 vezes, dizendo: de todos os lugares onde moram virão e nos atacarão. Sabe o que isso quer dizer? Quando você entendeu a promessa de Deus para você, a vontade de Deus para a sua vida, o propósito do seu chamado, e de repente pessoas que fracassaram antes, pessoas que sofreram antes, que estão cheias de feridas, chegam para Neemias e falam: Neemias, a gente já tentou cumprir a vontade de Deus, mas sempre que a gente começa, eles vêm de todos os lados e eles nos atacam. Quando nós menos esperamos, eles estão na nossa frente, matando os nossos queridos familiares. E aí Neemias tem ali um momento de decisão: será que eu vou recuar com medo de perecer? Ou será que eu vou contender, eu vou pressionar, eu vou buscar, eu não vou dar descanso a Deus, eu não vou abrir mão, eu não vou sair do lugar de busca, até que a promessa se cumpra? E ele vai falar o seguinte, um pouquinho mais para frente, no 17, capítulo 4, 17, ele vai dizer: tanto os que reconstruíram o muro, quanto os carregadores que transportavam as cargas, faziam seus trabalhos com uma das mãos, e com a outra seguravam a sua arma. Cada um dos construtores trazia a espada à cinta, e assim trabalhava na construção, e o que tocava a trombeta estava ao meu lado. E eu disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados no muro, muito distantes uns dos outros. Em qualquer lugar em que ouvides o som então da trombeta, dali vos ajuntareis a nós, o nosso Deus lutará por nós. A gente começa a ver algo interessante. Neemias fala para os trabalhadores: com uma mão vocês contenderão pelo cumprimento da promessa, e com a outra vocês lutarão, com a outra vocês batalharão, com a outra vocês contenderão, com a outra vocês não darão descanso, com a outra vocês ficarão em alerta o tempo todo. Sabe o que isso quer dizer? Vocês já ouviram aquela passagem do Novo Testamento que diz que o reino dos céus sofre violência, que o reino dos céus é tomado à força, que o reino dos céus não é para aqueles que sentam debaixo da sombra, esperando que tudo aconteça. Neemias fala para eles: com uma mão sim, coloquem tijolo por tijolo, busquem o cumprimento da promessa, mas fiquem atentos. Com a outra mão guerrearemos, com a outra mão lutaremos, com a outra mão contenderemos pela promessa de Deus, com a outra mão nós ficaremos alerta das ciladas do nosso inimigo, com a outra mão nós não vamos perder tempo, nós não vamos nos enganar, nós estamos em meio a uma batalha. Deixa eu falar para vocês, hoje mesmo há uma batalha pelos sonhos de Deus da nossa geração. Hoje mesmo tem uma batalha travada para roubar o foco do seu coração, para mentir para você de que você não viverá o que Deus disse que viveria. Muitos de nós hoje tem uma grande batalha dentro de nós, sabe o que? O testemunho da nossa geração será: Deus é bom, Deus é bom,
Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, no meio da batalha Deus é bom, no meio das vozes de Sambalate Deus é bom, no meio das guerras, no meio dos empecilhos, dos confrontos, Deus é bom. E aí Neemias vão começar a surgir nos nossos dias, Neemias vão começar a surgir dentro da igreja e falarão: é hora de lutar, é hora de contendermos, não é hora de descansarmos, não é hora de olharmos para metade da construção e acharmos que está difícil demais, não é hora de olharmos para metade dos muros e desistirmos. Vocês sabem, o inimigo veio contra vocês, nos propósitos que Deus tem para essa igreja. Vocês sabem, vocês foram atacados de diversos lados, e Deus diz: é hora de com uma mão colocar os tijolos da promessa, e com a outra lutar no lugar da oração, com a outra contender pelas promessas, com a outra buscar até que Deus rompa dos céus e libere o cumprimento das promessas que Ele fez para vocês. Deus não mente, Deus não volta atrás, Deus é bom. Esse é o testemunho da nossa geração. Nós passaremos pelas guerras, nós passaremos pelas dificuldades, e como dizem Cantares: quem é essa que vem do deserto? Quem é essa que vem escorada no seu amado? Quem é essa que vem das batalhas, que vem da sequidão, que vem da angústia? Quem é essa que vem do tempo da dificuldade, escorada no seu amado? Esse será o testemunho dessa casa, que sairá de um deserto, que sairá de um tempo de dificuldade, de um tempo de ataques, descansando no seu amado, escorada nas promessas que Ele tem para vocês. Alguns de vocês têm filhos que Deus disse que os serviriam, e estão no mundo, e estão perdidos. Não aceite as mentiras de Sambalate na sua vida. Contenda pelas promessas de Deus, contenda pelas promessas sobre os filhos e as filhas, sobre os jovens. Alguns de nós passamos por tribulações, dificuldades, e nós decidimos nos recostar e falar: se é assim que Deus quer, tudo bem. E se não for assim que Deus quer? E se Deus quiser diferente? E se Deus estiver falando para você: escuta o que eu estou dizendo, é hora de lutarmos, é hora de orarmos, é hora de contender, não é hora de nos acomodar, é hora de orar um pouquinho mais, é hora de 1 hora a mais de oração, um turno a mais de oração, é hora de você dar o seu horário de descanso. Sabe a hora que você está em casa, que você senta para ver uma TV e relaxar? É hora de lutar pelas promessas de Deus, é hora de que essa sala de oração fique pequena para essa igreja, é hora de nós termos mais pessoas nas reuniões de oração do que até mesmo nos cultos. É hora de nós termos que trazer a reunião de oração para essa sala. Sabe por quê? Porque aqui tem um povo que não sossegará até que as promessas de Deus se cumpram na sua geração. É hora da sala de oração ficar aqui. Neemias fala para eles: o trabalho é grande demais, nós estamos separados pelos muros, então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos tocar a trombeta. Quando vocês ouvirem a trombeta, se juntem. Comunhão, amor, andar em família, andarmos uns com os outros. Neemias fala para eles: vai ter uma trombeta, e o cara vai estar do meu lado. Quando vocês ouvirem a trombeta, juntemo-nos. Por quê? Porque só nós somos mais fortes unidos. Nós somos mais fortes quando andamos em família. Nós somos mais fortes quando entendemos que nós precisamos uns dos outros. Nós somos mais fortes quando nós estamos sendo atacados e nós chamamos por ajuda, nós tocamos a trombeta. E aí de repente, no capítulo 6, no versículo 15, Neemias vai dizer assim para concluir: e o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elul, em 52 dias. Sabe o que isso quer dizer? Um muro que não era reconstruído durante 70 anos
foi reconstruído em 52 dias. Alguém aqui já foi para Jerusalém? Tem alguém que já foi? Vocês viram o tamanho daqueles muros? A altura, a magnitude daqueles muros. Vocês veem nas fotos, é enorme. 52 dias. Por quê? Porque o povo teve bom ânimo. Porque o povo lutou, porque o povo contendeu, porque o povo sacudiu o pó e falou: nós não vamos ficar quieto enquanto o inimigo ataca as promessas de Deus na nossa vida. Nós não nos calaremos, nós não ficaremos quietos enquanto nossos filhos são ceifados, enquanto as promessas são atrasadas, enquanto o cumprimento não vem. Nós precisamos entender, igreja, não é hora de descansar, não é hora de recuar, não é hora de nos contentarmos com o que nós temos. Ontem o pastor mencionou sobre o Brasil. É um país que não falta comida, falta fome. No ano passado a minha oração era essa, eu falava: Deus, me livra, eu estou no F-Hop, eu tenho conteúdo, eu tenho acesso à internet, eu tenho logos no meu iPad, eu tenho tudo, me livra de não ter fome, Deus. Me livra de não ter fome. Sabe quando uma criança fica doente? Primeiro sinal que você sabe que ela está doente, ela não tem fome. Você começa a notar que falta apetite. Você começa a notar que ela fica pálida, fraca. Ela recua das atividades que ela mais gosta de fazer. Nós por muito tempo andamos dentro da igreja guardando as promessas em um papel amarelado, guardando as promessas dentro da carteira, e de vez em quando nós abrimos e olhamos. Eu lembro do dia que Deus prometeu, eu lembro do dia que Deus falou que faria, eu lembro do dia que Deus falou que cumpriria isso na minha vida, e a gente aceitou guardar a promessa no bolso e não vê-la se cumprir. Eu acredito que nessa manhã Deus pode, como diz o versículo, trazer à memória aquilo que dá esperança. Deus quer renovar o nosso chamado. Deus quer nos lembrar das promessas que Ele tem para nós. Alguns de vocês precisam tomar uma posição radical na sua vida. Alguns de vocês sabem que foram chamados para algo específico, e o tempo passou, e você aceitou as opressões da vida, as dificuldades da vida, e uma teologia que justificasse onde você se encontra. Hoje de manhã é um dia de recomeço nas promessas de Deus para você. Hoje é um dia de posicionamento nas promessas de Deus para você. É mentira que Deus não fará, Deus fará. É mentira que o inimigo terá a sua vontade cumprida. Nós somos parte de uma geração que, como Davi, cumprirá os propósitos de Deus para a sua geração. Gostaria de convidar você a ficar de pé. Nessa manhã, essa mensagem ela nos força um pouco de vulnerabilidade, porque ela desafia os nossos inimigos, os monstros dentro de nós. Ela desafia o nosso medo, ela desafia a nossa dúvida. Alguns de nós vieram a se perguntar ao passar dos anos: será que eu realmente escuto Deus? Será que Deus realmente fala comigo? Será que não tem um problema comigo? Será que não sou eu que não escuto Deus? Alguns de vocês, Deus falou com você na sua juventude, passaram-se os anos, e você acha que o pecado que você cometeu lá atrás te desqualificou da vontade de Deus. Você acha que um erro que você cometeu lá atrás, Deus te colocou de volta no final da fila. Deus removeu a promessa, e nessa manhã, você sabe quem você é. Deus está trazendo à superfície do seu coração mais uma vez, e te dizendo: por mais que você tenha esquecido, eu não me esqueci do que eu te prometi. Por mais que você tenha esquecido, eu não esqueci que eu prometi que eu reconstruiria os muros da sua vida, que eu reconstruiria os muros da sua promessa. Nessa manhã, alguns de vocês foram chamados para servir a Deus como adoradores,
chamados para servir a Deus como intercessores. Alguns anos atrás, quando a mensagem da sala de oração era nova, vocês entregaram tudo, sabiam que Deus lhes tinha um chamado. E os anos passaram, e a dúvida penetrou o coração. Sambalate começou a colocar medo, colocar angústia, colocar a dúvida. E de repente, você não sabe se Deus realmente tinha isso para você. Nessa manhã, eu gostaria de orar junto com aqueles que querem dizer: Deus, eu faço um compromisso com a tua promessa para a minha vida. Talvez eu fui negligente ao longo dos anos, talvez eu me esqueci ao longo dos tempos, mas o Senhor prometeu, e eu entendo agora que eu vou lutar, e eu vou batalhar, e eu vou contender, e eu vou esperar no meu Deus que é fiel. Eu gostaria de orar com você. Se você se encontra nesse lugar, gostaria de te convidar a vir à frente. Eu falei que é um momento de vulnerabilidade, porque nós nos sentimos expostos, mas também é um momento de recomeço. É um momento de falar para Deus: Deus, eu sei que o Senhor lembra, então eu quero te dizer que eu também lembro. Eu quero te dizer que eu me lembro do que o Senhor me chamou para fazer. Eu quero te dizer, Deus, que eu continuo aqui, que eu volto, que eu não tenho pressa para ir embora, que eu digo sim para um novo momento de ver as promessas de Deus se cumprindo. Alguns de vocês encararam um pecado na estação da vida de vocês, se sentem desqualificados por Deus, sentem que Deus não tem mais nada para você. Nessa manhã nós calaremos a voz de Sambalate. Nessa manhã nós calaremos a voz do medo, a voz da angústia, a voz da acusação. Alguns de vocês precisam se posicionar diante do Senhor e falar: Deus, prepara as minhas mãos para a batalha, prepara as minhas mãos para a guerra, prepara as minhas mãos para contender, prepara as minhas mãos para tomar posse de tudo que o Senhor prometeu para a minha vida. Nessa manhã, Pai, eis-nos aqui, Deus, como filhos que querem agradar o seu bom Pai. Nessa manhã nós nos posicionamos como aqueles que foram chamados, que foram marcados, que foram separados, que têm em si uma promessa. Pai, nós nos colocamos aqui, Pai, não mais como cidadãos de segunda classe, não mais como negligenciados ou marginalizados. Nós nos colocamos aqui como filhos e filhas purificados, lavados, perdoados. Pai, nessa manhã eu te peço, traz à memória aquilo que dá esperança sobre cada coração. Traz à mente as promessas, traz à mente as promessas para essa igreja. Fortalece os joelhos cansados, fortalece os pés fraquejados, fortalece aqueles que precisam de um renovo nessa manhã. O Senhor diz ao cansado que a mim vier, eu lhe renovarei as forças, eu lhe darei asas como a da águia, e vocês voarão e não se cansarão, vocês correrão e não se fatigarão. Pai, nessa manhã, vem e renova as nossas forças, vem e renova as promessas de Deus para essa casa. Novo ânimo, nova busca, intensidade no lugar da oração, nova entrega nos turnos, nas reuniões de oração. Vem, Espírito Santo. A um deserto, Eis-nos aqui, Deus. foi você quem disse, e falaria ao meu coração: bendito seja o Senhor, minha rocha. Lembra do que o Senhor e fortaleza, que me faz entender que não é por força nem violência, mas é pelo teu Espírito. Então vem, então vem, então vem. Eis-nos aqui, Pai. Então vem, então
essa guerra. Aqui eu venço os meus gigantes, minhas mãos são preparadas pra batalha, e eu entendo que já venci essa guerra. É no lugar de perseverança. Aqui eu venço os meus gigantes, minhas mãos são preparadas pra batalha, e eu entendo que já venci essa guerra. Aqui eu venço os meus gigantes, minhas mãos são preparadas pra batalha, e eu entendo que já venci essa guerra. Quebra o silêncio, vem sobre as montanhas, vem vencer meu coração. Você tem liberdade nessa guerra interna. No final sou eu e você. Queridos, existe um momento em que Deus fala ao nosso coração para que a gente não perca de vista as nossas promessas. E o meu espírito, ele fica agitado nessa manhã a respeito daquilo que Deus prometeu nessa casa, mas aquilo que Deus prometeu individualmente a cada um de vocês. O povo de Israel recebeu tantas promessas da parte de Deus, e chega um momento que Deus levanta o profeta Jeremias para trazer uma palavra de justiça, uma palavra de confronto, porque eles perderam de vista a promessa, e eles foram seduzidos nessa guerra interna pelas coisas que davam prazeres momentâneos. E Deus então vem trazendo uma palavra de justiça a esse povo. E chega um momento que Deus fala através do profeta Jeremias. Ele diz: Israel, povo meu, nunca passou pela minha cabeça que vocês fariam tal coisa. Israel, povo do meu coração, nunca eu imaginei que vocês iriam chegar a esse ponto. Queridos, eu sinto no meu coração que Deus está dizendo para muitos de nós: por que você tem se afastado das promessas? Por que você tem perdido de vista as promessas e tem dado o seu coração nessa guerra interna e tem deixado o seu coração ser seduzido por tantas coisas? Volta o teu coração, volta os seus olhos, recosta a tua cabeça em mim, diz o Senhor, e volta-te para mim. Esse lugar não é o lugar que eu te chamei, é o lugar de vida que você deve estar, é o lugar das fontes, é o lugar onde a promessa é viva, é o lugar onde você recebeu e você permanece perseverante nesse lugar. Por isso essa manhã o Senhor nos tira de uma zona de conforto e Ele diz: levanta-te e reconstrói os muros, levanta-te e volta ao lugar do trabalho. Ao trabalhar o seu coração em mim, ao trabalhar a sua vida em mim, eu te darei força para vencer as vozes do engano e manter-se nesse lugar, porque está vindo dias, diz o Senhor, em que eu te levantarei e eu cumprirei minhas promessas. Agora tem que ter trabalho, tem que haver esforço e determinação. Queridos, que Deus nos livre, que Deus nos livre dessa palavra. Eu nunca imaginei que você chegaria nesse ponto. Como disse o Vinícius, a promessa é condicional. Nós trabalhamos para mantê-la viva. E quanto a essa casa, eu quero dizer, nós vamos manter-nos nesse lugar de encorajamento, de prosseguir em conhecer Jesus, de prosseguir em ser fascinados pela beleza de Jesus, e prosseguir em ter o coração
queimando pelas promessas. Nós não desistiremos até que ela se cumpra. Amém? Eu não desistirei até que a promessa do Senhor se cumpra nessa casa. Nós não desistiremos, nós não ficaremos no meio do caminho, nós não ouviremos os Sambalates, Tobias da nossa geração. Nós ouviremos o Senhor. Ouçam-me, 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 diz o Senhor. E eu declaro sobre a sua vida fé, coragem da parte de Deus vem sobre a sua vida em nome de Jesus. E a tua vitória está chegando, as suas promessas se cumprirão em nome de Jesus. E quem recebe, celebre essa palavra, celebre essa palavra, celebre com o teu coração, celebre dizendo sim, a minha vida está posta nesse lugar. Aleluia, aleluia, aleluia.